Biden ou Trump? Assunto muito comentado por esses dias, não é mesmo? Me chamo Maicon, sou professor de História Geral aqui do curso Aprenda Bem e convido todos vocês para o nosso Contextualizando. Temática de hoje, eleições estadunidenses. Vamos lá. Quando falamos sobre os Estados Unidos, é evidente que uma série de informações e títulos aparece até nós, como por exemplo, Estados Unidos, a maior potência militar do mundo, a maior economia e até a maior democracia do mundo. Será mesmo? Começa o nosso Contextualizando com essa frase. Será a maior democracia do mundo? E por quê? Com uma pergunta. Muito provavelmente, aquele que está interessado em saber sobre as eleições nos Estados Unidos, ao dar um Google, ao pesquisar algo sobre o tema, depararam-se com noticiários, redes sociais e até discurso de líder mundial questionando a democracia estadunidense. Por quê? Pelo seu complexo sistema eleitoral. Então vamos a ele. O sistema eleitoral estadunidense, ele é complexo, ainda mais quando nós comparamos com o sistema eleitoral no Brasil. Vamos dar uma olhada no Brasil primeiro para depois partir para as regras eleitorais nos Estados Unidos. No Brasil, as eleições são diretas. O voto popular que conta. A decisão de uma eleição, ela acaba ocorrendo nas urnas. A soma de voto nas urnas que leva à vitória. Nos Estados Unidos não é bem assim não, ok? Vamos para os Estados Unidos agora. Nos Estados Unidos, as eleições são indiretas e distritais. O que realmente conta lá é o número de delegados. O delegados, ou seja, representa os colégios eleitorais que cada estado nos Estados Unidos contém. Alguns estados têm um número maior de delegados, outros estados um número menor de delegados. O que acontece? Veja o caso da Flórida, com um número de 55 delegados. Geórgia, 20 delegados. Então, cada estado tem um número X de delegados. Alguns podem ter até 2, 3 ou até 5 delegados. Voltando, quando nós falamos desse sistema de delegados, vou colocar uma situação hipotética para que vocês possam entender. Olhem o caso da Flórida. Imaginemos uma situação hipotética. Flórida, com 55 delegados, ocorreu as eleições e o Partido Democrata acabou recebendo 49% dos votos, enquanto o Partido Republicano acabou levando 51% dos votos. Uma margem muito apertada e aí o que acontece? A recontagem desses votos. Recontando esses votos, justifica e valida-se um número, significa que o republicano venceu na Flórida e ele levou 55 delegados. Ou seja, ele leva o estado inteiro. Quem ganha, leva tudo. O que significa? Os 55 delegados. O 49% da população que não quis os republicanos, não interessa. Ela não é contada. O que é contado é a soma da maioria simples. Ou seja, voltando para esse elemento, se o país como um todo, somando todos os estados da nação americana, soma-se 538 delegados, ok? O presidente, ou melhor dizendo, o candidato que levar 270 delegados está eleito. Maioria simples. É assim que se decide a eleição nos Estados Unidos. Outro ponto, o voto é facultativo. Não é como o Brasil que é obrigatório. No Brasil, se você não vota, você sofre sanções. Paga uma multa, tem que justificar, não justificou, paga uma multa leve, mas paga-se. Tem complicações jurídicas. Nos Estados Unidos não. Se eu não votar, está tudo bem. Isso gerou um grande problema nas eleições de 2016, guarda essa informação. Então, ou seja, voto facultativo, eleições indiretas e distritais, e aqui um erro que muita gente pensa. Os Estados Unidos, ele não é um país bipartidário. Não! Existem quase 30 partidos nos Estados Unidos, então cuidado com essa informação. Quando falamos partidos nos Estados Unidos, não existe apenas democratas e republicanos. Ou seja, nós temos partidos libertários, partidos dos verdes, partido comunista e partido até de rapper famoso. Só que eles concorrem em eleições municipais e eleições governamentais. Não se destaca aqui em um âmbito nacional. O porquê? O porquê vamos explicar um pouquinho mais à frente. Vocês vão entender por que os democratas e os republicanos se destacam no cenário nacional. Seguindo. Bom, eu destaco para vocês alguns estados que são considerados pêndulos. O que significa isso?
E uma determinada eleição pode pender para os republicanos e outro para os democratas. Então são estados, durante a campanha, são objetivos principais da campanha, porque ali eu não sei ao certo qual será o voto. Alguns estados têm a tendência de votarem geralmente para os republicanos e para os democratas. Se vocês observarem a questão de alguns estados como a Costa Leste, a Costa Oeste, o Velho Norte, geralmente pendem para quê? Acabam pendendo para os democratas, enquanto as regiões mais centrais acabam pendendo para os republicanos. Por quê? Estou falando de regiões mais urbanas, democratas, e regiões mais rurais, republicanos. Para isso, devemos entender o seguinte, a importância de número de cada delegado. Destaque-se a Arizona, a Flórida, a Pensilvânia, a Geórgia, como um dos estados com maior número de delegados. Então a disputa por esses estados são acirradas. E para entender essa dinâmica entre democrata e republicano, na visão do eleitor estadunidense, e quando eu falo de uma região mais urbana e uma região mais rural, destaca-se a sua pauta. Quando eu falo republicano, a pauta republicana é uma pauta mais conservadora. Ou seja, liberal em termos econômicos, mas é um cidadão mais conservador. Ele está mais preocupado com as questões do quê? Diminuição de impostos, é claro. Ele é uma comunidade mais religiosa, puritana e evangélica, que tende sempre a votar nos republicanos. Quando eu falo democrata, eu estou falando do quê? De um partido mais progressista, preocupado com pautas e questões identitárias, ou seja, questões de direitos civis, por exemplo. Observe um caso da população negra nos Estados Unidos a partir da morte de George Floyd, como isso gerou uma grande polêmica nesse ano e para as eleições também. Então essa pauta sobre direitos civis, sobre as minorias, é uma pauta democrata, uma pauta progressista, que pensa em política pública para esses grupos. Na economia, temos um elemento mais intervencionista. Então essa é a grande diferença desses dois partidos. Bom, agora vamos a um elemento importante. Por que esses dois partidos eles se despontaram como na corrida eleitoral para a presidência? Já que eu havia dito para vocês que os Estados Unidos ele não é um país bipartidário. Mas quando eu falo em âmbito nacional, na corrida eleitoral, destaca-se republicanos e democratas. Por que isso? Financiamento de campanha. Pausa, abrimos um parênteses aqui e um paralelo com o Brasil. No Brasil, o financiamento de campanha é público, não é? Ou seja, o dinheiro tem um fundo partidário e muitos questionam isso. Então, ou seja, o horário eleitoral gratuito, na verdade, não é bem gratuito, alguém vai pagar por isso. E o dinheiro é público, pense nisso. Então, o que acontece? E quando nós falamos de dinheiro público, não significa que esse dinheiro não existe, ele vem de nós. No caso dos Estados Unidos, não tem esse financiamento público nas campanhas. Todo o financiamento da campanha, tudo aquilo que vocês estão vendo, a propaganda, as manifestações, tudo aquilo é privado, capital privado. Ah, então cada um vai lá e investe? Não, você tem que pensar nas grandes corporações. As grandes empresas acabam investindo nos partidos. Algumas delas investem nos dois. É claro que ganhar está valendo, mas ocorre aquelas que são mais engajadas. E ocorre o financiamento de campanha, aquilo que nós podemos chamar de lobby. Guarda isso que eu já retomo esse termo. Voltando para cá, esse financiamento de campanha nos Estados Unidos se tornou tão evidente que se despontou esses dois partidos nesse cenário nacional. Isso gera uma preocupação que vem desde meados do século XX. E para isso eu destaco a figura de um personagem histórico. Quem era ele? Dwight D. Eisenhower. Ele mesmo que você está pensando, o general, o grande general do dia D, da operação que conseguiram desembarcar tropas anglo-americanas na praia da Normandia em junho de 1944, que começou ali a derrota do eixo do nazismo na Segunda Guerra Mundial. Mas eu não vou falar de Segunda Guerra Mundial aqui agora não. Vamos falar do quê? Das eleições. Então voltando para cá, Dwight D. Eisenhower se despontou como um grande general, depois ele se tornou presidente dos Estados Unidos e no final de seu mandato ele deixa uma carta que é de praxe entre os próprios presidentes. E o que ele deixou? Ele traz uma preocupação. Como que o investimento dessas grandes empresas poderiam colocar em risco a democracia nos Estados Unidos? Aí você deve estar pensando assim, só podia ser um democrata. Só podia ser um democrata que está pensando essa questão de não investimento. Pelo contrário, ele é um general dos Estados Unidos, um homem conservador e do Partido Republicano.
Olha a preocupação dele. Fecha os parênteses. Vamos para as eleições. Então destaca essa figura do lobby nessa questão de investimento. No Brasil, o lobby ele não é regulamentado, pode ser considerado até um crime. Então como que ocorrem essas relações de investimento para a campanha nos Estados Unidos? Então é por esse fato que se destacam republicanos e democratas. E por isso que a gente não vamos mais falar que os Estados Unidos é um país bipartidário. Na esfera nacional, destaca esses dois por investimento. Pois bem, falamos então de Joe Biden, candidato democrata. Foi vice de Barack Obama, então ele traz essas pautas mais progressistas. O outro candidato, conhecido por nós, Donald Trump, candidato republicano, atual presidente dos Estados Unidos. Bom, e aí as eleições de 2016 com o Trump. E aí vale uma questão. Ninguém esperava que o Trump fosse eleito, porque ele era um ator de reality show, ou seja, ele não tinha uma carreira política, é empresário e de repente decidiu concorrer. Parecia até uma piada. Só que o Partido Republicano, na campanha de Trump, em 2016, eles souberam muito bem utilizar um elemento conhecido como marketing político e redes sociais. Nós temos que analisar essas eleições de 2016 a partir do prisma do ano de 2008. Mais precisamente, em setembro de 2008 até 2012. Até mais ou menos março de 2012, no qual os Estados Unidos começou a viver uma crise econômica. Essa crise econômica principalmente na região do Norte Velho dos Estados Unidos. Por que eu estou falando isso? Vocês já vão entender. O Norte Velho dos Estados Unidos, regiões da indústria pesada estadunidense, começou a sofrer concorrência com a China principalmente. E aquela população que sempre pendia para os democratas começou a olhar para a campanha de Trump uma luz no fim do túnel. Sentiu que precisava de uma política, ou seja, uma política onde maior concorrência com a China, e começaram a dar ouvidos para Trump. E quem era ele? O branco pobre estadunidense. Ele começou a ouvir essa campanha. Os democratas não tiveram a ideia disso, não se ateram a isso e acabaram perdendo as eleições de 2016. E aí levantou uma questão muito apertada, muito acirrada, o estado da Pensilvânia. E o estado da Pensilvânia, o que acontece? Ele acabou sendo um estado decisivo, onde uma margem muito apertada entre Hillary Clinton e Donald Trump, e Trump acaba levando o estado da Pensilvânia. Guarda isso para mim. Bom, seguindo, no início de 2016, Trump começou a brincar. Ele começou muito forte a sua campanha de reeleição. Estava previsto que ele poderia até ganhar. E, ou seja, pelos números que nós temos agora, porque eu estou falando que ele era previsto a ganhar. No início, acreditava-se que ele seria vitorioso, mas nos números atuais agora, nesse exato momento que eu estou gravando essa aula para vocês, nós estamos o quê? No número de 264 delegados para Biden e 214 para Trump. Então, ou seja, a vitória está praticamente para Biden. Ou seja, pode ser que demore mais alguns dias nas apurações dos votos, porque é um tanto complexas as eleições, como eu havia dito para vocês, e tem mais um elemento que eu tenho que inserir logo mais. Mas voltando, estava parecendo que estava ganha para o próprio Donald Trump, só que veio a pandemia, o Covid-19. Então vamos fazer uma análise sobre o Covid. Olha esse número, algo próximo a 9 milhões de casos de Covid-19 nos Estados Unidos. Então, ou seja, eu estou falando de um país mais afetado pela pandemia, algo próximo a 230 mil mortos, ou seja, é um número muito expressivo. Retração do PIB, desemprego e recuperação lenta. E aí nós observamos o quê? Trump brincando com a pandemia. Ou seja, levando em risco a nação, colocando uma política negacionista em vez de tomar uma política de combate ao Covid. Isso desequilibra, porque foi o tema mais debatido nas eleições nesse momento. E é claro que isso começa a pender para Biden. Enfim, aí chegamos a um ponto decisivo dessas eleições. E qual é? Voto por correspondência. E olha esse número aqui, algo próximo a 66,75 milhões de votos já foram contabilizados até o momento nas eleições de 2020. E o voto por correspondência é um voto que antecipado. E eu estou falando em dados estatísticos de empresas estadunidenses.
Voltando para cá. Então o que acontece? Quando ocorre essa contabilização dos votos por correspondência, Trump levantou a questão de que poderia ocorrer fraude nesses votos. Por dois motivos. Primeiro, por ter passado do prazo limite das eleições, do dia que ele poderia votar por correspondência, e pelo distanciamento Covid-19, na contagem desses votos, algo até 7 metros, aonde quem conta os votos são voluntários, não é obrigatório ir lá contar os votos, os voluntários dos dois grupos, republicanos e democratas, e o distanciamento das pessoas que estavam lá contabilizando esses votos, observando se o voto estava bem lacrado, se ao abrir ele foi entregue na data precisa, se a assinatura do eleitor corresponde, então, ou seja, ele questiona. Só que ele não questionou o voto por correspondência nas eleições de 2016, que tivemos um número de 33 milhões de votos, um número mais que dobrou. E por quê? Porque nós estamos falando de Covid, porque nós estamos falando disso daqui. Então, olha como é particular essas questões. Seguindo. Destaca-se o voto por correspondência. Olhe como o voto por correspondência é importante nesse momento. Por quê? Porque nós temos um número de 66,75 milhões de votos por correspondência. Donald Trump está preocupado com esse número e está alegando fraude nesse número. Por quê? Evidente que nós estamos falando de um período de Covid-19, aonde um voto por correspondência, ele foi o quê? Ele foi extremamente importante. Mas vamos lembrar, nas eleições de 2016, Trump acabou levando 33 milhões de votos por correspondência. Não foi questionado. E qual o questionamento de Trump sobre essa forma de voto por correspondência? Seguinte, ele começou a questionar a questão da lisura desses votos, ao contar se realmente eles eram válidos, se foi postado no dia correto, se a assinatura está correta pelo eleitor e até com fraudes eleitorais alegando de votos de pessoas mortas. Olha só, fazemos a menção até à República Velha no Brasil. Fecha esse pequeno parênteses que eu abri agora. Então o que acontece? Nessa relação ele começa a questionar esses próprios votos e leva-se à recontagem em alguns estados. Ele pediu primeiramente para recontar os votos na Geórgia, onde ele acreditou que estaria vencendo. Ou enfim, e aí a Geórgia negou até o momento. Está pedindo a recontagem dos votos na Pensilvânia. Da mesma maneira que ele teve uma margem muito apertada em 2016 com Hillary Clinton, ele está tendo uma margem muito apertada com Biden na Pensilvânia. Então o estado da Pensilvânia, nesse atual momento que eu estou falando com vocês, ele está se tornando decisivo para as eleições estadunidenses em 2020. Bom, as eleições ainda não acabaram. A contagem dos votos estão ocorrendo e fica de olho no estado da Pensilvânia e se ocorrerá a questão de recontagem de votos. Bom, como a corrida eleitoral está chegando à sua etapa final e os números indicam que Biden irá vencer, observem se Donald Trump aceitará a derrota e se ele fará um pronunciamento aceitando a vitória de Joe Biden. Esse foi o nosso Contextualizando. Deixo a vocês um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.